Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí já se permitindo aprender mais da palavra de Deus. E hoje a lição número 10, Sofonias, o fim está próximo. E você que está a primeira vez, convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha e compartilhar com mais pessoas. Assim estamos abençoando pessoas com conhecimento da palavra de Deus. Vamos então aqui na nossa lição de hoje. Aliás, para quem está a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor e reitor do Instituto Teológico Metanoem. Bom, o texto áureo diz: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Sofonias 3, versículo 16. Bom, agora nós vamos ver nossa verdade aplicada, né? E diz assim: é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica. O dia do Senhor virá. Isso é muito interessante, esse texto, porque é importante nós percebermos, tá? Aquilo que Deus planejou, tá? Aquilo que Deus colocou como princípio vai se cumprir. O dia do Senhor vem, independente do que as pessoas creiam ou não creiam. Esse é um princípio. Temos três objetivos. Primeiro, apresentar o cenário da mensagem de Sofonias. Segundo, falar sobre a ira de Deus sobre Jerusalém e extrair lições de Sofonias para os dias de hoje. Nosso texto está em Sofonias 1, versículos 1 ao 4. Por favor, leia, que eu vou para os nossos comentários. Na introdução, o texto nos diz: Sofonias pregou a necessidade de buscar ao Senhor, tendo em vista o eminente juízo de Deus sobre o pecado, mas também transmitiu a esperança de redenção e salvação para os remanescentes fiéis. Veja, meus amados, sempre é assim, tá? Deus levanta seu profeta. Lembram que nós falamos nas primeiras lições que profeta é aquele que fala em lugar de. Então, Deus levanta um profeta quando a nação ou o grupo, tá, está vivendo, tá, fora daquilo que Deus planejou. Então, o objetivo do profeta é levar uma mensagem, redirecionar aquelas pessoas, tá, ou dar opção para eles se redirecionarem mediante a palavra, e também trazer promessas, né, àqueles que permanecem fiéis. Isso é remanescente, tá? Por mais pouco que seja, sempre há pessoas que permanecem fiéis. Cenário da mensagem do profeta Sofonias. Conhecendo um pouco mais do profeta, a mensagem do profeta é a justiça e esperança. Sofonias profetizou nos dias de Josias. O profeta era do Reino do Sul e o cenário em que viveu naquela época era de total afastamento de Deus, injustiça, corrupção e domínio estrangeiro sobre o povo de Deus. Eles foram contaminados em todos os sentidos pelos costumes dos povos que os oprimiam. Então, vamos aqui passo a passo. Veja, Reino do Sul, lembra, tá? Nas outras aulas eu enfatizei bem, tá? Reino do Sul é Reino de Judá, Reino do Norte chama Israel. Reino do Sul, Judá, tem como capital Jerusalém, e Reino do Norte tem como capital Samaria, tá? Que é Israel. Então, meus irmãos, tá? É importante você já fazer essa divisão. E também, agora vamos perceber que a corrupção tomou conta, tá? Desse grupo, do Reino do Sul, tá? E eles estão contaminados com de todos os sentidos, ou em todos os sentidos, pelos costumes dos povos que os oprimiam. Então, é interessante porque havia uma crença nas pessoas na época
que o Deus que derrota uma nação certamente é mais poderoso, tá? Que o Deus derrotado, ou a nação derrotada. Então, muitas vezes havia essa tentação, tá? De que algumas pessoas quererem, então, servir outro Deus, seguir seus costumes, tá? Pensando que assim teria alguma vantagem, tá? E então muitos se contaminam, né? Porque eles acreditam que isso pode ser benéfico para eles, tá? Então, esse ponto é muito importante nós percebermos antes de prosseguir adiante. Vamos então aqui no 1.1, conhecendo um pouco mais do profeta. Sofonias significa Yahvé escondeu ou oculto para proteger. Assim como descrito nos Salmos 27:5, quando nos diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Põe-me sobre uma rocha. Então, esse termo, esconderá, tá? É da mesma raiz do nome de Sofonias, estar escondido, oculto por Yahvé. Outros estudiosos, no entanto, consideram a possibilidade do significado do profeta, Jeová ocultou, indicar que ele tinha nascido durante o período turbulento que marcou o reinado de Manassés, no Reino do Sul. Eu lembro a vocês que Manassés foi um dos reis que mais tempo reinou no reino de Judá, no mínimo 50 anos. Só que foi um dos reis mais perversos. Segundo a história, chegou a matar o profeta Isaías, assim cerrado ao meio, tá? Então, por isso, alguns estudiosos acham, tá? Uma vez que Sofonias nasceu nesse período, tá? Deus guardou ele de toda essa idolatria, desvio e malignidade que era no reino de Manassés. A mensagem do profeta. A mensagem do livro de Sofonias é um chamado de arrependimento para o povo de Judá, Reino do Sul. Tanto o povo quanto sua liderança apostataram da fé. Isso atingia não somente a religião, mas também o estilo de vida daquele povo. O profeta também direcionou suas palavras para outras nações, como as cidades da Filícia, ou para os etíopes, para a Síria e a sua capital, Nínive. Então, o profeta ele tem um ministério bem abrangente, bem extenso, né? Ele vai sim trazer uma mensagem para o povo de Deus, tá? Porque eles estão desviados, tá? Não só o povo, mas a liderança, tá? E isso é muito assim dificultoso, porque muita gente segue o que os outros estão pensando, sem poder pensar esses pensamentos. Então, nesse contexto, esse povo está sendo assim direcionado por aqueles líderes, mas aqueles líderes estão apostatados, desviados da presença de Deus. Então, Sofonias, a mensagem de Sofonias é para eles: se arrependa. Pensem o que vocês estão pensando, se isso é verdadeiro ou não, tá? Pensem aquilo que vocês estão crendo. Também a mensagem direcionada para a Filícia, né, que não é povo de Deus, é gentio. Etíopes são gentios, assírios são gentios, né? Nínive são gentios, mas sempre, tá? Só lembrando a você, tá? Sempre lembre-se de se lembrar que a mensagem é para todas as nações sempre. O objetivo de Deus é salvação de todas as nações a partir de Gênesis 3:15. Bom, justiça e esperança, apesar de uma profecia com duras palavras direcionadas ao povo e à sua liderança, havia nas palavras de Sofonias também um anúncio de esperança e justiça. Veja o texto que nos diz: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum.
olha que há uma promessa, tá? De livramento dos opressores. Veriam o fim de seus opressores e, a partir disso, teriam um recomeço que os permitiria viver de modo diferente, com uma nova configuração social livre das influências de outras nações. Veja, meus queridos irmãos, minhas irmãs, que Deus está dizendo: eu sempre sou Deus de oportunidades, tá? Aconteceu o que aconteceu, Deus fez juízo, mas dá uma oportunidade nova para viver de uma forma diferente. Isso é interessante e importante, tá? O dia chamado hoje é uma oportunidade para nós termos uma vida melhor, diferente da de ontem. Sempre tem alguma coisa a melhorar, tá? Não é questão de estar em um pecado grosseiro, não. É sempre a gente estar renovando nosso entendimento pela palavra de Deus. A ira de Deus sobre Jerusalém, a ira do Senhor, o dia do Senhor e a restauração e a alegria. Quando aconteceu o julgamento de Jerusalém, sua população foi levada para a Babilônia. Tá? Isso eu lembro para vocês que foi em 586, a última vez, a última leva. Em 586 é destruído o reino de Judá. No entanto, a mensagem registrada em Sofonias 3, 18 ao 20, faz referência aos remanescentes, a quem Deus traria de volta da Babilônia para Jerusalém, depois do exílio de 70 anos. Essa restauração teve início quando Ciro permitiu que os judeus voltassem à sua terra natal. Tá? Noutra ocasião, nós falamos, tá, que o propósito de Deus levar aquele povo do reino de Judá para a Babilônia é ajudar eles a repensar aquilo que eles estão pensando acerca da idolatria. Tá? Lembram vocês que os judeus tinham a tendência de ir adorar outros deuses, de ir adorar ídolos. Então, Deus faz que eles sejam transportados, tá, para Babilônia, e lá é o centro da idolatria. Eles vão ver se vale a pena realmente servir a um ídolo. E depois desses 70 anos, nunca mais Israel quer saber de idolatria. Deus trabalhou uma profunda mudança na vida deles durante esses 70 anos. E agora Deus levanta Ciro, tá, que vai derrotar o Império Babilônico e assim permitir a volta, o retorno do reino de Judá, dessas pessoas, para o reino de Judá, ok? A ira do Senhor, o dia da ira do Senhor, sugere um tempo sombrio, com as palavras indignação, angústia, desolação, escuridade e trevas. Para aqueles que viveram no pecado e se voltaram contra Deus, não há meios de escapar. Meus amados, veja que Deus é muito paciente, tá? Muito paciente. Mas quando, tá, se chega naquele limite, que a palavra chama taça da ira do Senhor, tá? Ele derrama essa ira, porque não tem mais espaço. Tá? Deus tem paciência, espera 100, 200 anos, né? Mas o povo não se emenda, o povo não volta para o Senhor. Então Deus vai punir, tá? Deus vai fazer juízo, tá? Para com aqueles que estão vivendo o pecado, para que as pessoas compreendam, tá? Que Deus está falando sério. O dia do Senhor. O profeta Sofonias é conhecido por alguns estudiosos como o profeta do dia do Senhor, por causa das várias vezes em que ele utilizou essa expressão em sua profecia. Faz várias referências a esse dia, como no dia da soberania e do juízo de Deus. O grande dia do Senhor está perto, está
perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Então, Deus vai demonstrar sua soberania e juízo. Ou seja, ele está no controle. Soberania é isso. Deus está no controle de tudo, mas de tudo mesmo. Mesmo o próprio Satanás, os próprios demônios, não vão além daquilo que Deus permite. Então, Deus vai agir com soberania, Deus vai fazer juízo, tá? Para que as pessoas percebam, né, que Ele é que está no controle, tá? Então, vai ser um dia de juízo, vai ser um dia de trevas, de dores, mas, tá? É necessário que assim aconteça para que as pessoas percebam que quem está no governo, no controle, é o próprio Deus. Restauração e alegria. Havia a profecia do dia do Senhor, mas também o profeta anuncia que a alegria em Jerusalém seria restaurada. E isso o leva a conclamar, ou seja, convidar a cidade para cantar e se alegrar. A razão para isso era que o Deus poderoso estaria lá para salvá-la. Sua presença era sinal de forte proteção contra todo o mal. Meus amados, isso é muito importante. A nossa alegria, igual nós falamos semana passada, tá? Você pode olhar a lição lá da semana passada, que nós enfatizamos muito essa questão também da alegria. A nossa alegria é que o Deus, o poderoso, está presente para nos salvar. Tá? Essa é a nossa alegria. Tá? Somos humanos, temos limitações, às vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer. Deus vai tomar providência, Deus toma providência, Deus nos disciplina. O autor dos Hebreus disse que se não é disciplinado, não é filho, é bastardo. Então, Deus toma providências, tá? E nós somos salvos por esse próprio Deus, tá? Ou seja, Deus nos restaura, tá? Nos cremos, tá? No final de tudo, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a nossa alegria é esta, mesmo que estejamos passando por um processo desafiador, tá? Nós estamos com certeza, tá? Que Deus vai restaurar cada vida e vai ter alegria em nossa vida. Sofonias para hoje, as injustiças nossas de cada dia, esperança em dias sombrios e confiança nas promessas. A coragem e a ousadia de Sofonias são uma inspiração, pois ele ensina que não importa a classe social, status ou prestígio nos ambientes políticos. O problema do pecado é um problema de todos os homens e isso precisa ser anunciado com coragem e ousadia. Veja, Sofonias, ele é uma pessoa de ousadia. É um médico que ele mostra exatamente onde que está o câncer. É um médico que examina e vê onde está o tumor, tá? E esse é um cuidado de Deus. Tá? Então, vai falar o que está podre, tá? O que está doente, mas é preciso, isso não é maldade. Às vezes, alguns interpretam como maldade, né? Uma posição de apontar, às vezes, a dor, a ferida, tá? Mas o que importa é que a intenção de Deus é nos restaurar. Eu gosto de um comentarista que disse: pode ter duas pessoas com faca, com um objeto cortante, tá? E um pode atingir com esse objeto cortante para matar, ou seja, é um ladrão. Mas o outro, com objeto cortante, pode abrir o corpo, mas para arrancar o tumor. Então, aí que está a diferença. Tá? Quando Deus está preocupado em nos disciplinar, não é para nos fazer sofrer. O objetivo é restaurar a nossa vida. As injustiças nossas de cada dia
profeta denuncia a corrupção, dureza espiritual que caracterizava todas as classes de Jerusalém. Seus líderes, juízes, profetas e sacerdotes eram todos corruptos e endurecidos. Olha que situação, tá? Eu coloquei o texto, Sofonias 3, 3 e 4, onde nos diz, os seus príncipes, ou seja, seus líderes, tá? Seus líderes políticos, são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Olha só. Então, tanto quando a liderança, quanto os juízes estão destruindo o povo, um como leão, outro como lobo, mas estão destruindo o povo. Não há uma preocupação para ajudar o povo. E os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Olha, então os profetas, eles estão falando do que eles acham que deve ser, do que eles pensam, falando palavras que Deus não falou para falar, tá? Então, os profetas corrompidos, sacerdotes corrompidos, príncipes corrompidos, o seu juiz. Veja que o profeta, ele coloca aqui a liderança. Tá? Isso é muito importante para nos fazer pensar a nós mesmos. Tá? Quem está assumindo a liderança, quem tem alguma liderança, pensa como você está influenciando, tá, as pessoas que te seguem. Esperança em dias sombrios. O profeta Sofonias traz uma palavra de esperança, de que ao final Deus consertará todas as coisas. Sofonias dá a garantia que de que ainda podemos confiar em Deus. Mesmo em dias sombrios, a fé do cristão pode ser um raio de luz para iluminar a vida de outros que estão ao seu redor. É justamente aqui é a questão da influência, tá? Se você é uma pessoa de fé, tá? Você vai ajudar as pessoas em volta de você também a terem essa luz da fé. E quanto mais pessoas nos reunimos, né, que têm a mesma visão, a mesma fé, tá? Mais fortalecidos somos, igual uma lâmpada que vem, outra lâmpada e fica tudo claro, tá? Então há esperança sim em dias sombrios, tá? Só que nós devemos crer nisso, tá? A fé dos cristãos, tá, deve ser, né, vitalizada para iluminar, tá, não somente ele, mas a vida dos outros. Confiança nas promessas. O profeta Sofonias pretendia incentivar os seguidores fiéis do Senhor, assegurando-lhes que Deus conservaria um remanescente e, no fim, cumpriria as promessas feitas aos antepassados. Essa certeza deveria ajudá-los a perseverar em tempos difíceis e enxergar com grande expectativa o período que se seguiria ao juízo iminente. Haveria purificação e regozijo, ou seja, uma restauração completa. Como é gostoso, tá? Como é bom quando Deus, né, ele toma a medida necessária, sim, ele abre o peito, arranca o tumor, mas o final é restauração completa, é purificação, é regozijo. Vale a pena a gente, humildemente, se sujeitar à disciplina do Senhor. Como seria melhor se nós não esperarmos que venha uma correção à disciplina, mas todo dia fazermos igual ao salmista, nos prostrarmos diante de Deus e dizer, Senhor, sonda o meu coração se há algum caminho mau. Tá? Isso é uma atitude preventiva. Tá? Não espere que o juízo venha. Não espere que o mal venha. Permita-se todos os dias você, tá? Consciente ou inconscientemente, você procurar de Deus
um equilíbrio, tá? Procurar de Deus uma sondagem na tua vida, tá? Para ver que intenções e propósitos há, porque às vezes, muitas vezes, o nosso coração é enganoso. Meus amados, Deus vos abençoe. Nos apresentamos o cenário da mensagem de Sofonias, falamos sobre a ira de Deus, sobre Jerusalém e extraímos lições de Sofonias para os dias de hoje. Deus vos abençoe, boa EBD, e lembra você de deixar sua curtida, seu like, ok? Deixa sua curtida aí, tá? E compartilhe com pelo menos 5 pessoas, sim, e vamos difundir o evangelho. Isso está acessível, gratuito para você, também faça isso, compartilhe com mais pessoas. Deus vos abençoe, uma boa EBD para todos os amados.